Senhor me deu a oportunidade de estar trazendo a palavra para os irmãos nessa noite. Feche seus olhos nessa hora. Queria que você estivesse entrando agora, se conectando com o Senhor, se colocando na presença dEle, num nome poderoso de Jesus. Comece a orar ao Senhor nessa hora, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, não existe Deus como o nosso Deus. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite e exaltar e bendizer o teu santo nome, porque só tu és digno de louvor, só tu és digno de adoração, e não existe Deus semelhante a ti, ó Pai. Senhor, que tu possa vir sobre nós nessa hora, nessa noite, nós te convidamos. Fique à vontade, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Que tu venha tocar as nossas vidas nessa noite, e que tu venha nos influenciar para esse tempo que o Senhor tem separado para nós, ó Deus. Nós sabemos que esse é o tempo que tu escolheu, Senhor, no teu calendário. Esse é um tempo que o Senhor predestinou para nós, para que possamos estar diante de ti, ó Deus. Nós queremos te pedir isso nessa noite, no nome poderoso de Jesus, em um nome de Jesus, amém. Se vocês crêem nisso, aplauda ao Senhor, dê um forte aplauso a Deus, glorifique o nome dEle, porque o Senhor é bom, amém. Eu quero estar falando com vocês. O apóstolo Edivar me convidou nesta tarde para estar trazendo a palavra. Alguns irmãos estavam aqui quando eu preguei na outra semana, as 2 semanas, e eu falei sobre encontros que mudam a nossa realidade. E é muito interessante que na vinda para cá, eu sei que você deve ter ouvido isso em algum lugar ou lido, que hoje no tempo da internet as informações são muito rápidas, mas eu achei muito interessante, porque eu vinha pensando em algumas coisas ali, e aí eu recebi uma mensagem, é um provérbio árabe, se eu não me engano, e diz assim, que quem planta tamareiras não come tâmaras. E por que isso? Talvez você tenha ouvido, se você não ouviu, por que isso? Quem planta tamareiras não come tâmaras. Porque a tamareira, ela leva de 80 a 100 anos para dar o primeiro fruto. Então aquela pessoa que planta, certamente ela não vai conseguir comer os frutos quando a árvore começar a dar os primeiros frutos. E diz a lenda, diz a história, né, que um senhor, um ancião de dias estava ali plantando uma tamareira e passou um jovem, e o jovem disse assim: por que o senhor perde tempo plantando uma tamareira se o senhor sabe que não vai comer? E aquele senhor olhou para aquele jovem e disse: se todos pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Então isso não quer dizer, então isso não importa o porquê nós estamos fazendo. Foi o Davi. Não foi o pastor Flávio, foi o Davi. Então ele disse: se todos pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Então o importante aqui na história não é o porquê você está fazendo, ou para quem você está fazendo, é o que, é o teu nome escrito na história, é o legado que você vai deixar. Sabe, nós precisamos entender nesse tempo, que nós precisamos deixar algum legado para a sociedade, deixar algo para alguém. Muitos de nós se esforçam para pôr os filhos em boas escolas, para juntar algum recurso, para dar um conforto para a nossa família, porque nós queremos deixar um legado. E isso também fala naquilo que nós temos nos colocado hoje, como cristãos, como os filhos de Deus. E sabe, há 2 versículos que me atraem muito. Nesses tempos de tatuagem, eu tenho tatuado no meu coração, não é no meu corpo, fique tranquilo, irmãos, eu tenho tatuado no meu coração. E um deles acalmai-vos, pequeno rebanho, porque agradou-vos ao Pai dar-lhes o reino de Deus. E outro versículo está lá em Romanos 8, versículo 29 e 30, e diz: aquele que de antemão, olha o que a palavra diz, que aquele que de antemão vos escolheu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho.
E ele diz, continua dizendo, e o que o predestinou também o chamou, e o que o chamou também justificou, e o que justificou a esse glorificou. Então Deus, ele já estabeleceu algo para mim e para você. Então nesse tempo a única coisa que nós precisamos entender é que nós devemos entrar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos ter algo, ter um encontro que venha mudar a nossa realidade, que venha impactar as nações, que venha estar mudando a realidade ao nosso redor. E esses dias eu estava vendo lá nas redes sociais, foi o Dia da Terra, né? E aí surge aqueles vários vídeos, várias postagens e tal, do pessoal falando: eu creio que a terra pode nos ouvir, e eu vou deixar aqui meu recado para a terra. E eu quero dizer, irmão, a terra não pode te ouvir. Se a terra pudesse te ouvir, nós poderíamos chegar ali no Rio Sarapuri e dizer assim, restaura-te. Se a terra pudesse me ouvir, eu poderia chegar em qualquer deserto árido e dizer assim, comece a frutificar. E então a terra, ela não pode nos ouvir. Mas o que pode mudar a realidade desse mundo é quando eu consigo influenciar pessoas. Quando eu consigo influenciar quem está do meu lado, porque essa pessoa pode me ouvir. Então eu posso dizer para ela o que Deus disse para ela, o que Deus disse para mim um dia, eu posso chegar e dizer para essa pessoa. Então isso muda o mundo. Isso muda o mundo. Então nós precisamos compreender que nós precisamos entrar no centro da vontade de Deus. E eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E eu quero falar de um encontro que mudou a vida de um homem, chamado Pedro. Sabe, se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a ler as histórias, nós vamos ver que Deus, ele teve encontros com vários homens, e esses encontros fizeram com que toda a sociedade fosse impactada por eles. Nós temos quando Deus se encontra com Enoque, Deus se encontra com Noé, Deus se encontra com Moisés, Deus se encontra com vários homens na Bíblia, e todos esses homens, depois desse encontro, saíram para impactar a nação. Então esse é um tempo que nós precisamos desejar ter encontros com Deus, ter encontros com o Senhor, estar buscando a presença dEle num tempo em que muitas vozes têm falado ao nosso redor. Separar um tempo, separar uns dias para estar diante de Deus, estar ali, Senhor, eu estou aqui, só eu e Ti, não há mais ninguém ao meu redor. A Bíblia diz que Moisés teve um encontro com Deus, ele subiu ao monte, e naquele monte ele passou 40 dias, ao ponto das pessoas pensarem que ele tivesse morrido naquele lugar. Mas só que quando nós estamos na presença de Deus, o tempo ele não passa. Moisés não estava preocupado com o que estava ao redor dele, porque o tempo na presença de Deus não passa. E quando Moisés sai desse encontro com Deus, ele sai para impactar a história da nação. Ele sai para mudar a história. E a Bíblia diz assim, lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Lucas 5, falei Marcos? Então eu vi, mas não olhei. Perdão, Lucas 5. Só para ver se vocês estavam ligados. Lucas 5, lá no versículo 1, diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diga assim comigo, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Diga assim, uma grande quantidade de peixes. E rompia-lhes as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele. Vini, abaixa um pouquinho para mim, por favor. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Diz assim, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu queria que você repetisse isso comigo. Diz assim, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Algo muito interessante aqui, irmãos. Nessa palavra, quando eu estava lendo, estava estudando esse capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós vemos que quando Jesus vem caminhando pela beira da praia, pela beira do lago ali em Gerizaré, ele vê uns homens na beira da praia lavando redes. Homens que eram pescadores, homens que viviam da pesca, homens que tinham ali o teu sustento. Tá bom? Aí ainda está alto. Tá bom? E homens que viviam do sustento, tiravam seu sustento, seus recursos da pesca, e havendo trabalhado a noite inteira, eles não haviam pegado nada. Então o desânimo se apoderou da vida deles, e aqueles homens estavam ali rendidos, lavando as redes. Tinham desistido, vamos embora, porque hoje nós não vamos pegar mais nada. Vamos lavar as nossas redes e vamos deixar para amanhã. Estavam ali desanimados. Então Jesus vem passando e a Bíblia diz que ele viu 2 barcos, diga 2 barcos. E entrando no que era de Simão, ele pediu que Simão afastasse um pouco o barco da água. Algo interessante nesse versículo 3, que Simão podia ter se negado. Pedro podia ter negado isso a Jesus, podia ter dito: olha, Senhor, eu estou indo embora, estou cansado, trabalhei a noite inteira, eu vou encostar o meu barco, eu preciso ir embora, não estou bem hoje, eu precisava desses peixes, o Senhor pode procurar um outro barco. A Bíblia diz que havia 2, mas olha, a Bíblia diz que ele viu o barco e entrou no barco de Simão, e depois de tendo pregado as multidões, ele virou para aqueles homens que haviam trabalhado a noite toda e digo: olha, lançai as vossas redes para pescar. E aqueles homens disseram, Pedro vira para Jesus e diz: olha só, eu trabalhei a noite inteira, eu não sei qual é a profissão do Senhor, mas a minha é pescador, e eu sei que de dia não tem peixe, eu vou embora, eu estou cansado, o Senhor já alugou meu barco, não precisa nem pagar, está tranquilo, não precisa nem pagar, pode ficar tranquilo, mas eu vou encostar no meu barco aqui, agora eu vou embora. Mas não, Pedro tem uma atitude tremenda aqui, ele diz: olha, eu trabalhei a noite inteira, mas sobre a tua palavra, diga, sobre a tua palavra, lançarei as redes. E isso é uma atitude, irmãos. Pedro tomou uma atitude ali naquela hora. Ele podia ter dado uma desculpa: eu estou cansado, eu vou embora. Não, mas ele falou assim: olha, sobre a tua palavra, eu acredito naquilo que o Senhor falou, então eu vou me lançar ao mar alto e eu vou lançar as minhas redes. E a Bíblia diz que ele trouxe uma grande quantidade de peixe, que ele começou a chamar as pessoas que estavam do lado, os amigos: olha, venham para cá. Isso é muito interessante, porque quando você recebe a palavra de Deus, quando você começa a caminhar com o Senhor, quando você tem uma atitude de andar com Deus e de obedecer a palavra, não só de ouvir, mas obedecer, se lançar sobre isso, você não abençoa só a si mesmo, mas você começa a abençoar aqueles que estão ao teu redor.
Começa a abençoar aqueles que estão ao teu redor. A Bíblia diz que Pedro chamou aqueles homens e começou a fazer sinal para os barcos que estavam ao lado, para que viessem, para que ajudassem ele a tirar aquela grande quantidade de peixe. E ele vai e ele pesca essa grande quantidade de peixe, e ele toma essa atitude. Nós precisamos tomar uma atitude. E em primeiro lugar, diga assim, em primeiro lugar, nós precisamos estar disponíveis a ter um encontro com Deus. Diga, nós precisamos estar disponíveis a ter um encontro com Deus. E em segundo lugar, diga, em segundo lugar, ter a atitude de se lançar sobre a palavra. Sabe, Deus tem liberado palavras tremendas sobre as nossas vidas. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, mas eu tenho a certeza que alguém, algum dia na sua vida, virou para você e te disse um simples: Jesus te ama. E isso é uma verdade. Então nós precisamos nos lançar sobre essa palavra e acreditar, e deixar todo o desânimo ir embora e acreditar assim: pois Jesus me ama. Jesus me ama. E isso já é algo tremendo, irmãos. Isso já é maravilhoso. E aqueles homens, eles tomaram aquela atitude. E Pedro, naquele momento de aflição, naquele momento que Pedro viu o que Jesus havia feito na vida dele, o milagre que Deus havia operado, porque era um homem do mar, e ele sabia que de dia não pegaria peixes, e quando ele via, a Bíblia diz que ele se apavorou pelo que havia acontecido, pela pesca que ele tinha realizado. Não era algo normal, não era algo normal para a vida de Pedro, era muito mais do que aquilo que ele estava acostumado a ver. E então o pavor se apoderou dele, e ele confessou os pecados deles ao Senhor. Ele esteve ali, depois daquela atitude de receber ao Senhor, ele pegou e confessou os seus pecados, e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois o pecado havia se apoderado dele. Ele confessou ali os seus pecados. E logo mais, Pedro teve outra atitude, que foi aceitar o chamado. Diga, aceitar o chamado. No versículo 11, Jesus diz assim, versículo 10, perdão, diz assim: de igual modo, o pavor também havia se apoderado de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Depois de terem levado o barco para a terra, depois daquela pesca maravilhosa, olha o que o primeiro encontro que aquele homem teve com Jesus fez com a vida dele. A Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu a Jesus. E eu quero te dizer, é muito fácil nós largarmos tudo e seguirmos a Jesus quando nós não temos nada a perder. É verdade ou não? Quando nós não temos nada a perder, então é muito fácil largar, porque você não tem nada a perder. Mas a Bíblia diz que aqueles homens haviam pego uma grande quantidade de peixes. A situação financeira deles havia sido restaurada. O negócio do dia havia sido restaurado. Na hora que Jesus os chama, ele podia ter dito: não, peraí, deixa eu ir ali vender esses peixes, vou levantar uma grana, daqui a pouco eu encontro com o Senhor mais tarde. Tá tranquilo? 6h30 a gente se encontra. Pode ser aqui na beira da praia? Não. A Bíblia diz que eles pegaram, levaram o barco para a terra e, largando tudo, o seguiram. É muito difícil, depois de você ter tudo, abandonar e seguir ao Senhor. Amém? E isso teve um impacto. O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus mudou, transformou a vida daquele homem. E depois disso, nós vemos muitas coisas acontecem. A Bíblia diz que Jesus, ele escolhe os 12. Jesus, ele ressuscita pessoas, cura enfermos. Jesus, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus faz coisas tremendas na visão daqueles homens que andaram com ele 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, aqueles homens compartilharam do que era ter uma vida pessoal com Cristo. Não era mais um encontro na beira da praia, era um encontro diário. Aqueles homens tinham um encontro diário com o Senhor, dormiam e acordavam na presença de Deus. Porque Jesus era Deus caminhando sobre a terra. Amém? A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas,
esqueci o versículo, o capítulo agora, mas diz que quando Jesus começa a operar milagre, algumas pessoas dizem que Deus visitou o seu povo. E Jesus estava ali, aqueles homens dormiam e acordavam na presença de Deus, tendo encontros diários. Mas algo acontece que começa a esfriar a fé daqueles homens em que eles depositaram toda a sua confiança. Eles vão embora. Jesus diz a ele, vai chegar um dia que eu vou ser tomado de vocês. E os discípulos diziam, não, que isso não aconteça. Mas vai ter um dia que eu vou ser morto, eu vou ser entregue aos pecadores. Mas fiquem tranquilos, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E Pedro falou assim, nada de ruim vai te acontecer. Nada de ruim vai te acontecer. Porque eles não queriam sair da presença de Jesus. Eles não queriam perder o que eles tinham conseguido. O que eles tinham ao lado de Jesus era algo poderoso. Mas chega um tempo que Jesus é tomado deles. Sabe, aqueles homens, eles estavam ali, eles sabiam de que Jesus era capaz, do que Jesus tinha feito. Jesus impactou a vida daqueles homens de uma tal forma, que a simples ideia de perder aquele homem por alguns dias, 3 dias, não foi isso que Jesus falou? Eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. É necessário que isso aconteça. E eles diziam, não. Pedro falou, até para a morte eu vou contigo. E Jesus diz assim, você, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E chegou o momento em que Jesus foi tirado daqueles homens. Tudo que aqueles homens tinham desmoronou, sumiu. E a Bíblia diz que eles correram, fugiram, se esconderam, estavam trancados em casa, com medo dos sacerdotes, dos saduceus e dos fariseus. E chega uma hora que Jesus ressuscita e aparece para aqueles homens e dá uma direção para eles irem até Jerusalém. Jesus tem mais um encontro que era para mudar a realidade deles. Olha, vocês precisam ir para Jerusalém, vocês não podem ficar aqui. Vocês não podem ficar na Galileia. O propósito está em Jerusalém, vocês precisam ir para a vontade de Deus e chegar lá, vocês serão revestidos de poder. E Jesus some de novo da presença daqueles homens. Mas o estresse emocional havia se apoderado da vida deles. E eles precisaram ter mais um encontro com Deus. Talvez você tenha caminhado durante algum tempo na presença do Senhor. E os estresses, as fadigas, as tribulações tenham vindo sobre a tua vida. E você não conseguiu ver mais o Senhor, foram te distanciando. E ao ponto de você abandonar ou de se esfriar, esquecer aquilo que fazia com que o teu coração queimasse. E eu quero te dizer, você precisa ter um novo encontro com Jesus. Você precisa ter um novo encontro. Diga para a pessoa que está do teu lado, você precisa ter um encontro com Deus. Ter um encontro com Deus. E Jesus tem mais um encontro com aqueles homens e traz uma renovação para a vida deles. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João. João 21. Depois que Jesus morre e ressuscita, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos, diga, estavam juntos. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeus, e outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Jesus havia dado uma ordem direta para aqueles homens irem para Jerusalém, mas eles estavam tão estressados, tão desanimados, havia algo perturbando tanto a mentalidade de Pedro, que Pedro disse assim, virou para os outros discípulos e disse: eu vou pescar. Em outras palavras, Pedro disse: parei, não quero mais, estressei, cheguei até o topo, ele não vai aparecer mais, eu não quero mais, eu vou embora. E naquele momento que Pedro toma essa decisão, o que acontece?
Os discípulos que estavam com ele dizem assim, disse Simão, vou pescar, e disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Pedro, que era um homem a quem Jesus tinha entregado uma palavra tremenda, Deus havia dado uma revelação tremenda a Pedro. E quando Pedro revela aquilo que o Pai entregou a ele diretamente, a vida de Pedro, Jesus diz para aquele homem assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era algo tremendo, aquele homem, ele tinha um chamado tremendo para impactar a história. Mas chegou num momento na vida de Pedro que o estresse havia se apoderado dele, e ele falou, desisto, vou pescar. Eu vou voltar para o antigo mundo, vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Eu não quero mais, olha só, eu cansei. E acima de tudo, além dele se desviar do propósito, ele ainda levou outros com ele. Aquele homem que Jesus havia dito que ele edificaria a igreja, sobre a revelação tremenda, aquele homem que se dispunia, é isso aí mesmo, né? Então essa palavra aí eu não vou tentar dizer porque eu não vou conseguir, porque eu me estressei, parei, não consigo mais repetir, eu vou continuar a pregar. Então, aquele homem que Deus havia, ele se entregava tudo que Jesus tinha que fazer. Pedro, vai pescar, olha, tem que pagar um imposto de Jesus, faz o seguinte, pega a linha, vai lá e pesca, você vai achar uma moeda na boca do peixe. Pedro ia, olha, vocês vão e vão operar milagres, em o meu nome vocês vão expulsar demônio, vão fazer alguma coisa. Pedro ia, mas porque Jesus estava ao lado, ele podia ver, era algo que ele podia tocar, e quando o Senhor desaparece, ele fala, vou pescar, e os outros falam, vou também. Fala, se Pedro vai, meu irmão, se Pedro vai, tudo acabado. Agora realmente acabou tudo. Se Pedro, que é a pedra, é a rocha, está indo, então tudo acabado. Nós vamos também contigo. E aqueles homens vão e não pegam nada, a Bíblia diz. E cedo de manhã, Jesus se apresentou, versículo 4, se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha que algo que aconteceu aqui, irmãos. Aqueles homens estavam estressados, estavam confusos. E quando Jesus se apresenta novamente na beira da praia, a Bíblia diz que Jesus não estava distante, uns 200 côvados, que é mais ou menos 80, 100 metros. E aqueles homens olharam e não reconheceram ao Senhor, e pescaram a noite toda, estavam ali cansados, e Jesus aparece, e faz sinal para eles. Irmãos, é algo tão intrigante, porque a Bíblia diz que Jesus grita, perguntando se tinha algo para comer. Então eles podiam ouvir a voz do Senhor, mas não podiam vê-lo, não podiam discerni-lo. Esse é um tempo que nós temos ouvido muitas vozes, há muita confusão ao nosso redor. E aquele era um momento que aqueles homens estavam sozinhos ali, só eles. E o Senhor aparece para mais um encontro. Joga a rede do lado direito. E eles lançam a rede do lado direito. E a Bíblia diz que eles pegaram uma grande quantidade de peixe. E quando eles pegam e que as redes vêm pesadas, a Bíblia diz que aquele discípulo que o Senhor amado olhou para Pedro e disse assim, é o mestre. É o mestre. E Pedro, não acredito. Ele é o mestre. E a Bíblia diz que Pedro se veste da sua túnica porque havia tirado. Estava ali se bronzeando. Irmão, vou pegar um sol, vou aqui me bronzear, já estou aqui. Se veste, se lança ao mar e vai ao encontro do Senhor. E a Bíblia diz lá no versículo 6 e 7.
Já falei? No versículo 8, outros discípulos no barco puxavam a rede. E ele diz no versículo 9, quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima pão e peixe. Jesus, ele vem passando pela praia, irmãos, passeando, tem um encontro com aqueles homens e pergunta, olha, tem alguma coisa para comer? E os homens, nada, temos nada. E quando eles retornam com a pesca maravilhosa, Jesus já havia preparado pão e havia ali peixe. Jesus havia trago novamente à existência aquilo que não existia, dizendo, olha só, quando vocês estão distantes de mim, vocês não têm nem o que comer, mas olha aqui aos meus pés, vocês têm provisão, eu trago à existência aquilo que não existe. A carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 4, no versículo 17, que diz aquele que traz à existência aquilo que não existe. E aqueles homens, quando têm essa noção, quando olham para Jesus, quando eles veem a pesca maravilhosa novamente, João diz assim, é o mestre. E Pedro se lança às águas e vai ter o encontro de Jesus. E quando chega lá, Jesus diz assim, traz os peixes que vocês pescaram. Pedro volta correndo e agarra a rede, sozinho. E a Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. Eu já tive um testemunho de um amigo que estava pescando na plataforma. Quando o mar está muito bravio, eles sobem a plataforma e as pernas ficam para fora, então você pode descer e ficar bem perto da água. E aí eu não sei se era conversa de pescador, mas eu já vi também na televisão, o cara pregou um dourado de quase 2 metros. E esse rapaz falou que quando ele puxou a linha, irmão, dourado é um dourado, né? Dourado é um dourado, e é um peixe grande. E o interessante é que eles ficam rodeando o pé da plataforma, porque quando sobra comida, as pessoas jogam a comida, o resto de comida no mar. Então se tem muita comida, o que acontece? Tem peixe, e o peixe cresce. Quando você come muito, o que acontece? Se você come muito, então aquele cara puxou um peixe, quase 2 metros, você imagina um grande peixe, eram 153 grandes peixes, é porque ninguém parou para medir o peixe, mas eram grandes, e Jesus ele tem ali um encontro com aqueles homens, e a Bíblia diz que eles ceiaram com o Senhor, estavam ali ceando com Ele, e aí diz que Ele pegou o pão, partiu e distribuiu, partiu o peixe, distribuiu, e ninguém ousava perguntar se era Ele, porque eles sabiam que era algo natural, a lembrança deles foi restaurada, aquilo que eles sentiam quando estavam ali comendo com o Senhor Jesus, nos banquetes, no almoço, na janta, aquilo era natural, não precisa nem perguntar a Ele. Aí chega um momento dessa conversa, que Jesus olha para Pedro, e acaba colocando Pedro em xeque, para saber se ele realmente iria seguir ao Senhor ou não. Mas Jesus acreditava, Jesus sabia o que estava no coração de Pedro. Sabe, quando nós lemos a Bíblia que diz que o Senhor, Ele se agradou de nós a dar-nos os reinos, irmão, eu tenho a plena convicção que se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor se agradou de mim, e Ele me entregou esse reino, e não há demônio, não há Satanás, não há ninguém que possa tirar isso da minha mão, a não ser eu mesmo. Eu posso desistir disso e abrir mão, e eu quero te dizer, se você está aqui, o Senhor te entregou o reino, o Senhor te entregou o reino. Talvez você não tenha convicção daquilo que eu estou te falando agora, mas o Senhor, Ele te entregou o reino. Ele podia ter dado para qualquer outra pessoa. E todas as manhãs, quando eu vou orar, eu pergunto ao Senhor, Senhor, por que eu? E não há resposta, porque Deus, Ele conhece o meu futuro. Se todos nós que estamos aqui nessa noite pudéssemos ver o nosso futuro, nós nos empenharíamos mais naquilo que Deus nos entregou, daríamos mais valor. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma pedra de grande valor, uma pérola de grande valor, e um comerciante de pérola vai e vende tudo o que ele tem para comprar aquela única pérola. Assim é o reino de Deus.
Assim é o reino. E aquele homem, Jesus olha para ele, e ele tem uma conversa com Pedro. Vai lá no versículo 17, eu já vou terminar, eu vou terminar agora. Versículo 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes: apacenta meus cordeiros. A palavra de Jesus para Pedro aqui, quando ele diz ama-me, é ágape, né? No hebraico bíblico, quer dizer um amor sobrenatural, um amor divino. E a palavra de Pedro aqui no grego quer dizer, quando Pedro diz assim, eu amo, quer dizer filhas. É como alguém dissesse: eu gosto de você. Então a conversa ficou assim. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ama mais do que esses outros, tu tem um amor divino por mim mais do que eles. E Pedro diz: Senhor, eu gosto de você. E Jesus diz para ele: apacenta meus cordeiros. E ele pergunta novamente: Pedro, você tem um amor divino por mim mais do que esses outros? E Pedro diz: Senhor, eu gosto de você. E quando a terceira vez Jesus muda o tom da conversa, Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, você gosta de mim? E Pedro diz: Senhor, eu tenho um amor divino por ti. Tu sabes de todas as coisas. E ele diz: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Pedro recebe ali uma incumbência do Senhor nesse outro encontro que ele teve com Deus, com Jesus. E isso impacta a vida de Pedro. E Pedro segue aquilo que é o propósito da vida dele. Talvez nesse tempo você tenha sido sufocado pelas aflições do mundo presente, as tribulações que estão ao teu redor. Sabe, tudo que tem do teu lado tem te sufocado e você necessite de mais um encontro. Você possa dizer: mas eu já fui ao encontro. Pedro tinha encontros diários com o Senhor, e ele necessitou de mais um encontro com Jesus para seguir o propósito. Deus tem um propósito tremendo para a vida de cada um de nós. E nós precisamos nos encontrar com Ele todos os dias. Sabe, mas nós separamos alguns dias. Nós estamos aí à beira do encontro. E são dias que nós separamos para estar com Deus. Sabe, não havia ninguém nessa praia. Estava só Jesus e os discípulos ali. Era algo íntimo. E Pedro pôde ouvir o que Jesus tinha para ele. O perdão do Senhor. E Deus, Ele libera isso sobre a vida de Pedro. Como Ele quer liberar para nossas vidas também. Deus tem uma promessa muito grande para cada um de nós, irmãos. E eu gostaria de ler esse versículo para nós orarmos. Lá em Apocalipse. E eu quero te dizer que se isso não impacta a tua vida, se isso não impactar a nossa vida, nós verdadeiramente precisamos nos encontrar muito mais com o Senhor. Apocalipse 5, versículo 9 e 10, diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue, diga, e com o teu sangue, e com o teu sangue, compraste, diga, compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, diga, e para o nosso Deus, o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. A Bíblia diz que o Senhor, Ele já nos comprou, irmão, já está consumado. Não há mais nada para mudar isso. Ele já nos comprou. Através do sangue dele na cruz do Calvário, Ele já nos comprou. E a Bíblia diz que Ele nos fez uma nação de reinos e de sacerdotes.
Uma nação de reino, e por que reino? Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, se eu não me engano, a palavra do Senhor diz assim, quando disserem para você, olha o reino de Deus aqui, ou ei-lo lá, Jesus diz assim, não sair, porque o reino de Deus, diga, porque o reino de Deus está dentro de vós. E como nós vamos manifestar esse reino sobre a terra? Quando nós começarmos a impactar as pessoas, quando nós começarmos a influenciar as pessoas para que elas façam a vontade de Deus sobre a terra. E a Bíblia diz que nós reinaremos, diga reinaremos, junto com Ele. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora.